Fala rapaziada, questãozinha da prova da IARJ 2022 para a gente dar sequência aí no nosso projeto. Vamos lá. O gráfico pressão por volume a seguir representa uma série de transformações termodinâmicas pelas quais passa uma amostra de gás ideal em uma máquina térmica. Assinale entre as alternativas aquela que indica corretamente uma única mudança no ciclo representado no gráfico que aumentará o rendimento dessa máquina térmica. Aqui no meio a gente tem a nossa transformação, né? E as nossas alternativas aqui, o que a gente deveria fazer para aumentar esse rendimento. Então, olha só. Primeiro, vamos lembrar o que é rendimento. Pode ser calculado sendo o trabalho dividido pelo calor quente e também pode ser calculado fazendo 1 menos o calor frio dividido pelo calor quente. O que a gente tem que fazer? Olhar aqui essas múltiplas escolhas e ver o que realmente poderia aumentar aqui o nosso valor do trabalho. Então, vamos lá. Ó. Primeira afirmação. Aumentar na mesma proporção o calor captado e o calor emitido pela amostra. O calor captado é o calor quente, o calor emitido é o calor frio. Se eu aumentar eles na mesma proporção, eu poderia, por exemplo, pegar o número de baixo e multiplicar por 10 e o número de cima multiplicar por 10 também. Fazendo isso aqui, ó. Pego 1 menos, aí vou fazer 10 vezes em cima e na parte de baixo, aumentando aqui na mesma proporção. Aí eu tenho calor frio e tenho calor quente. O que acontece? Se eu aumento na mesma proporção, eu poderia simplificar. E aí, se eu simplificar, eu volto exatamente para o mesmo termo que eu tinha anteriormente. O mesmo acontece se eu tivesse dobrado, triplicado, quintuplicado, feito qualquer coisa. Se eu multiplicar ou dividir esses termos, calor quente e calor frio, pelo mesmo número, eu não vou alterar o rendimento. Meu rendimento vai se manter constante, tá? Então, isso aí elimina tanto a letra A quanto a letra B, que fala de uma diminuição na mesma proporção. Aí seria a mesma coisa. Se eu tivesse dividido o calor frio por 2 e dividido o calor quente por 2, no fim das contas, eu não vou ter uma variação, não vou ter uma alteração no meu rendimento, porque eu posso simplificar esses caras, posso simplificar esses termos. Então, não ia afetar em nada, tá? Então, letra A e letra B podemos eliminar. E aí ficamos aqui com C e D, que está em relação à pressão P1. Se eu aumentar a pressão P1, se eu diminuir a pressão P1, o que vai afetar aí o nosso rendimento? Então vamos olhar aqui o gráfico. Olha, o P1 está aqui nesse ponto. Se eu aumentar a posição dele, ó, ele que estava aqui vai subir um pouquinho. Vem para cá. Vou fazer essa marcação aqui. Ó. O que acontece? Antes eu tinha isso aqui tudo de área. E é importante você lembrar que a área de um ciclo termodinâmico fechado é numericamente igual ao trabalho. Beleza? Então, todo esse pedacinho vermelho aí que eu acabei de pintar era o meu trabalho antes. Agora, aumentando o valor da pressão P1, minha área, né, passa a estar só na parte de cima. Então, eu tive o quê? Tive uma diminuição no valor do trabalho. Só que o trabalho é diretamente proporcional ao rendimento. Se eu diminuir o trabalho, eu acabo diminuindo também o rendimento, que não é o objetivo, tá? Isso foi a letra C. Na letra D, fala que eu iria diminuir a pressão P1. Então, ele passa a ocupar aqui um valor mais abaixo. O que ia acontecer com a minha área? Ó, a área inicial era só esse pedacinho vermelho aqui. Agora, eu adiciono um pedacinho a mais. Ou seja, o meu trabalho, no fim das contas, aumentou, porque a área aumentou. E se eu tiver um aumento no trabalho, eu vou ter um aumento no rendimento, tá? Aumenta o trabalho, aumenta o rendimento. Então, o nosso gabarito vai se dar pela diminuição da pressão P1. Ficamos aí com a letra D, beleza? Tá aí uma questãozinha envolvendo aí os conceitos de ciclos termodinâmicos e a segunda lei da termodinâmica trabalhando com rendimento. Beleza, rapaziada? Então é isso. Diminui o valor de P1, aumenta a área do gráfico, o que aumenta o trabalho e, consequentemente, aumenta o rendimento. Esse é o nosso gabarito. Mais uma questãozinha aí fechada. Valeu, rapaziada!